Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook. Tô tentando me ajeitar aqui com as câmeras. Meu filho tá em casa com conjuntivite. Ele tá vendo desenho animado. Theo, abaixa o volume, por favor. E eu vou começar a tirar dúvidas de vocês. Hoje, durante o dia, eu recebi algumas perguntas e agora vamos tirar um pouco dessas dúvidas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês por todo o apoio no Papo Rosa que aconteceu esse domingo. Foi muito bonito, eu fiquei muito feliz. A gente fez uma live e foram quase 14 mil visualizações do nosso vídeo, uma live de quase 2 horas do Papo Rosa. Então a gente está muito feliz, o Papo Rosa foi lindo, todos ficaram muito contentes, tanto os pacientes como os familiares, como os palestrantes. Agradecer a todo mundo que ajudou a patrocinar, os nossos parceiros do evento. Foi muito legal. Eu tô olhando para 2 câmeras porque eu tô falando com o Facebook e tô falando com o Instagram. Então eu quero agradecer a todos. Vem mais Papo Rosa por aí, mas é segredo. Mas já temos várias programações. É lógico que Papo Rosa virá em outubro. Em outubro, dia 5, vai ser no Rio de Janeiro. E em São Paulo é o último final de semana do mês, último sábado do mês. E no NET Rio e no NET São Paulo. Então vamos lá, gente. Outra coisa que eu quero falar é que eu tô devendo há um tempão fazer a live para vocês todos. Eu sei que vocês me mandam muitas perguntas, eu fico muito agradecida, eu fico muito feliz de ver como vocês querem ouvir minha opinião, como é importante a gente ter a opinião de uma pessoa de referência. Eu fico muito feliz por estar do lado de vocês nesses momentos. Mas essas últimas semanas com o Papo Rosa realmente foi muito complicado. A gente está em maio, já fizemos 3 Papo Rosas, né? A gente aumentou bastante o número de eventos que a gente faz. Então não estou conseguindo fazer live, mas agora eu prometo que eu vou tentar. Já prometi isso 1000 vezes, gente, mas eu prometo que eu vou tentar fazer live toda semana, tá? Agradecer a todo mundo que já está me assistindo. No Instagram já um monte de gente me deu oi. No Facebook tem gente da Bélgica, que legal. Oi, Bárbara, tudo bom? No Facebook tem gente da Bélgica. Oi, Bélgica! Tudo bem? Vamos começar então. A primeira coisa que eu tenho visto, eu participo de um grupo no WhatsApp só de pacientes oncológicas, que é o da Fabiola Torres. E teve gente do grupo que foi lá no Papo Rosa. O nome do grupo é MOVE. Um pessoal muito legal, e eu fico no WhatsApp às vezes quando eu consigo, tirando dúvidas do pessoal. E é muito legal que eu vejo, né, independente de onde eu vá, tanto no Facebook, no Instagram, quanto no consultório, como no grupo, as dúvidas são sempre mais ou menos parecidas. Então uma coisa pertinente que todo dia eu tenho recebido é o medo que as pacientes têm da primeira quimioterapia, né? Parece que é um fantasma, né? As pacientes ficam muito assustadas, ficam sem saber o que esperar desse primeiro dia, o que fazer nesse primeiro dia, se alimentam normalmente, se tomam os remédios que já tomam normalmente, se devem ir em jejum, se fazem as atividades de sempre tem essa pergunta, né? Então vamos falar um pouquinho desse primeiro dia de quimioterapia. Gente, eu tô muito descabelada hoje, não repara não. Eu vim correndo para conseguir fazer a live para vocês, mas eu consegui. Enfim, sobre o primeiro dia da quimioterapia. No dia da primeira quimioterapia, independente se é uma quimioterapia para câncer de mama, intestino, ovário, aliás, a gente está no mês de combate ao ovário, né? Combate ao câncer de ovário. Independente da quimioterapia que você fizer. No primeiro dia, a vida é normal, não existem restrições, não tem nada que seja proibido. A alimentação normal, é lógico, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai comer uma feijoada e vai fazer quimioterapia, né? A gente precisa ter bom senso, mas assim, alimentação normal, não tem nada que seja extremamente proibido, né? É bom ter uma dieta equilibrada, mas sem proibições.
Os remédios que vocês estão habituadas a tomar, todos os remédios que normalmente te prescrevem, pode tomar esse remédio no dia da quimioterapia, normalmente não tem problema nenhum. Olha quem tá aqui, o Carlos Cunhas do Combate ao Câncer. A nossa live tá lá no Combate ao Câncer, live de domingo, gente. Eu também te amo, Carlos. Enfim, no dia da primeira quimioterapia, vida normal, sem restrições. Muitas vezes os pacientes acham que no primeiro dia de quimioterapia, a paciente já fica vomitando nesse dia, né? Eu sempre falo, quando eu vou dar as orientações da quimioterapia, a paciente fala assim, você vai fazer quimioterapia. Eu acho que automaticamente o paciente se imagina vomitando e prostrado em cima de uma cama, né? Eu acho que é a imagem que a quimioterapia passa, né? É um fantasma, né? A imagem da quimioterapia é essa, mas não é assim. No dia que a gente faz quimioterapia, o paciente normalmente passa bem. A gente faz bastante remédio antes da quimioterapia para que o paciente não tenha enjoo. A gente chama isso de pré-QT. Então, antes da quimioterapia, a gente passa vários remédios venosos para que o paciente naquele dia não fiquem muito enjoados. Então, a gente passa esses remédios, os pacientes normalmente vão bem para casa sem sintomas nenhum. É lógico que, gente, tudo o que eu falar aqui, existem exceções, o que eu falo aqui é da maioria dos pacientes. Então, a gente também deixa prescrito o remédio para casa e normalmente os enjoos, se eles vierem, né, porque não é toda quimioterapia dá enjoo, mas se eles vierem, costumam vir no segundo dia, depois da quimioterapia. Já estão me mandando algumas mensagens aqui, só para eu tentar não me perder. A Vivian maravilhosa tá mandando beijo. Eu também te amo, meu amor. Sorvetes cítricos ajudam a amenizar os efeitos dos enjoos. Sim, a gente falou disso no Papo Rosa. Vou falar disso já já. E, ai meu Deus, eu fiz alguma besteira. Pronto, já resolvi. Atividade física ajuda muito. Ajuda sim. Sua linda, Monique. Então, no mesmo dia que faz a quimioterapia, provavelmente não teremos enjoo. Teremos enjoo no dia seguinte. Lembrando que quanto mais velha a paciente, mais idosa a paciente, menor a chance de ter enjoo. Normalmente, quem tem mais enjoo são os pacientes jovens. Lembrem-se, não compara os seus sintomas com a da amiguinha. Não compara os sintomas que você tem com a amiga do grupo de celular. De telefone, grupo de telefone de WhatsApp. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que com o mesmo remédio sente muito enjoo. Tem outras que não sentem enjoo nenhum. É igual gravidez. A minha primeira gravidez, eu não tive enjoo nenhum. Na segunda, gente, foram 9 meses enjoando. Então lembrem sempre, cada pessoa é uma pessoa. Não comparar uma pessoa com outro tratamento, nem tratamento igual com o mesmo tratamento. Cada um tem seu caminho, cada um tem seus sintomas. Então, normalmente o médico deixa uma lista prescrita de remédio. Os remédios contemplam tratamento para o enjoo. A gente normalmente passa remédio para enjoo leve, remédio para enjoo moderado. Então, tenta seguir a risca aquilo que o médico passa e para a gente combater. A gente sempre chama muita atenção para a questão de febre. Se o paciente tiver febre, tem que avisar o médico. Por isso, o paciente tem que ter um termômetro em casa. Febre para a gente, a temperatura acima de 37,8. Teve febre, gente, pode tomar uma dipirona, um paracetamol, se não tiver alergia, lógico. Mas ligue para o seu médico ou para a equipe que assiste o seu médico para a gente poder estar calçado. Ao contrário do que muita gente pensa, a questão da imunidade, a questão da febre, normalmente não acontece no primeiro dia após a quimioterapia. Normalmente, as quimioterapias que abaixam a imunidade, porque não são todas que abaixam a imunidade começa a cair 10 dias depois da quimioterapia. Ela começa a cair 10 a 14 dias após a quimioterapia. Então, não é de pronto. O paciente faz a quimioterapia, já vai para casa com a imunidade baixa. Não é assim. Normalmente é no 10º dia. E ao contrário também do que muita gente pensa, a baixa da imunidade, ela não é percebida, né? Na maioria das vezes, o paciente não tem sintoma nenhum quando abaixa a imunidade. Por isso que a gente tem que ficar de olho a qualquer sinal, né? Se começar a ter diarreia, se começar a ter ardência na urina, alguma tosse, alguma secreção,
o paciente, o médico tem que ser avisado. Porque não é comum sentir sintomas quando a imunidade baixa, ao contrário do que todo mundo pensa, a baixa de imunidade ela costuma passar desapercebida. Toda vez que faz quimioterapia, a imunidade abaixa e a gente não tem sintoma nenhum, em 90% das vezes. Tem alguém que perguntou aqui se sorvete diminui enjoo. Sim, sorvetes cítricos diminuem enjoo. Coisas geladas já ajudam a diminuir o enjoo, né? Eu falo muito isso para paciente. Tentar perto de comer, que é a hora que normalmente fica mais enjoado, né? Que sente cheiro, tentar comer alguma coisa gelada. Isso teve até no Papo Rosa, não sei aqui quem tá me acompanhando que assistiu. Uma dica bem legal para quem tá com muito enjoo, não ficar na mesa com todas as comidas, com aquele vapor da comida subindo, porque esse cheiro da comida subindo também dá enjoo. Então o ideal é que alguém faça o prato do paciente, se possível, se não possível, o paciente mesmo faz o prato na cozinha e come no lugar separado de onde está o cheiro, porque isso também diminui o enjoo, tá, gente? Então, outras coisas que são dicas, né, eu aprendi até no Papo Rosa, porque no Papo Rosa eu também aprendo, né, que a nossa nutri, a Paula Prati falou, às vezes botar banana na geladeira, congelar a banana no freezer, né, congelar a banana, depois amassar essa banana e comer ela em forma de papa com colher gelada, porque essa sensação de gelado diminui um pouco o nosso enjoo, diminui um pouco aquela alteração de paladar que tem na língua. Chás gelados ajudam muito, o chá de hortelã ajuda. Qual aquele negócio amarelo, gente? Gengibre ajuda também a amenizar os sintomas do enjoo. Tem uma coisa que eu fiz com meu pai, né? Todo mundo aqui sabe que meu pai teve câncer de mama e foi por isso que eu comecei toda a minha história. Que às vezes o paladar fica melhor para gostos fortes. Então, por exemplo, salgado é um paladar que agrada muito. Mas ninguém pode ficar comendo sal, né? Não é porque tá fazendo quimioterapia, porque sal não é bom para ninguém. Então, para substituir o sal, vale a pena triturar essas folhas, né? Esses temperos, mistura os temperos, deixa tudo misturadinho, que faz como se fosse um sal de tempero e ajuda o paladar também. Então, aí são algumas dicas pro paladar. Eu mexo aqui, gente, muda no WhatsApp, no Instagram, gente, eu toda hora fico botando uma maquiagem diferente porque eu encosto na tela. Agora, por exemplo, eu estou ridícula. A Monique falou da atividade física, sim, a atividade física ajuda muito. A Rafaela foi que cortou a cerveja, a carne de porco e camarão. Isso é uma lenda, tá, gente? É lógico que eu não vou falar para os pacientes para eles ficarem bebendo todo dia, né? Porque não faz bem. Algumas quimioterapias são metabolizadas no fígado. Então, de uma forma geral, se o paciente tinha hábitos de beber álcool com muita frequência, eu peço que pare ou diminua, né? Quanto menos a gente beber álcool, melhor. Mas, por exemplo, paciente de quimioterapia já tá com uma vida super difícil, tá puxado, tá triste. Aí vai numa festa, todo mundo bebendo, ele não tá enjoado, ele não pode beber de jeito nenhum um copo de cerveja? Pode, gente, pode. Um copinho de cerveja, um copinho de vinho, um dia não faz mal nenhum. Outra questão é a carne de porco. Gente, pelo amor de Deus, carne de porco não faz mal para ninguém. Carne de porco, às vezes, é até mais saudável do que um frango. Lá no Papo Rosa também teve essa questão, quando a nutricionista falou de carne de porco, eu fiquei olhando assim, todo mundo olhando um pro outro, carne de porco, será que eu vi certo? Carne de porco, sim, gente, carne de porco não faz mal. O pessoal fala que carne de porco é remosa, que é gordurosa, que dá doença. Carne de porco fazia isso? Nunca fez, na verdade, né? Tem uma doença chamada cisticercose, que nem existe mais na nossa população, que no tempo da nossa avó, eu sou velha, tá, gente? Então, no tempo de vó, podia dar essa doença. Então, hoje não existe mais isso. Carne de porco não faz nada. Muitas vezes até mais saudável do que frango, do que carne de galinha. Então, não tem problema comer a pobre da carne de porco. Da mesma forma, carne vermelha não faz mal.
O pessoal fala, que eu li que carne dá câncer. Gente, a carne, 2 pontos para falar. A carne, ela aumenta a incidência de câncer, isso é muito comprovado no sul do Brasil, onde o pessoal faz a carne, né, no carvão, que fica aquela carne no bafo, que eles comem muita carne todo dia. Mas a gente comer carne vermelha 3 vezes na semana, 2 vezes que seja, não faz mal para ninguém, não precisa cortar. E falou também do camarão. Coitado do camarão, por que o camarão sumiu da dieta? É lógico que eu não tô falando de camarão cru, tá, gente? Mas comer um camarão um dia ou outro também não faz mal nenhum. Alguém, a Odília, oi Odília, sua linda. A Odília é minha diva também, do Amor de Divas, falando que tomou a vacina Longex e os leucócitos aumentaram. Quase enlouqueci, achou que estava com infecção generalizada. Tem algumas injeções que a gente faz para a imunidade não baixar, em alguns protocolos de quimioterapia. O granuloquine é um que eu uso bastante, normalmente é uma injeção que é dada na barriga, né, no subcutâneo da pele, é uma agulha bem pequenininha, que parece a de insulina, que só dói a picada, mas não dói muito, e que a gente não passa para todo mundo, não é todo mundo que tem indicação de tomar injeção para a imunidade baixar. Normalmente só para alguns protocolos que a imunidade baixa muito, tem indicação de fazer injeção. E pessoas que já fizeram quimioterapia e a imunidade já baixou muito, então a gente usa para prevenir, mas em geral a gente não usa. Nos pacientes que usam, é até bom falar isso, que é uma pergunta que sempre vem para mim. Os leucócitos, Odília, realmente sobem muito. 22 mil pode acontecer sim, mas também não quer dizer que cada vez que você fizer a vacina vai subir mais, tá? Não existe essa relação. Cada vez o valor do leucócito vai ser um diferente do outro. Às vezes pode ser muito alto, às vezes nem tão alto assim. Tem até paciente que faz a vacina e a imunidade não sobe. Então não fica assustada, você não tá com infecção generalizada. É lógico, tá com febre, tosse, catarro, dor, ardência pulmonar, diarreia, enfim, o médico tem que ser comunicado. Mas essas injeções para imunidade fazem isso mesmo, tá? O que eu ia falar? Eu ia falar uma outra coisa do tratamento. Sim, o granuloquine, ele também pode dar uma dor no corpo quando você faz. Qualquer remédio desse, que injeção que a gente usa para a imunidade subir, pode dar dor no corpo e a gente pode tomar os analgésicos comuns, tá? Olha o Alexandre, tudo bom? Saudade, hein? Um beijo para você. Gustavo também tá aqui. Oi, Gustavo. Gustavo é ortopedista, fez faculdade comigo. Vanessa tá aqui também. Gente, quanta coisa linda, quanta gente linda aqui. Monique tem uma tática boa pro enjoo. Ficava conversando com alguém no telefone, enquanto isso ia comendo para distrair. A gente faz isso com criança, né, Monique? Eu já fiz muito. A gente tá desesperada pra criança comer, ela não quer comer. A gente vai fazendo gracinha, vai mexendo alguma coisa e vai dando comida para ela, né? Pode ser para paciente oncológico também. Tá enjoado, vai comendo, falando no telefone, conversando com alguém, que de repente a comida desce, né, gente? A Paula tá aqui. A Paula, viu? Aprendi direitinho sua aula, Paula. Enfim, gente, da primeira quimioterapia, o que a gente espera é mais ou menos isso, tá? Falando da quimioterapia para câncer de mama em geral, que é do grupo do WhatsApp que eu frequento, que é um grupo de câncer de mama e alguns outros que eu acompanho, a quimio vermelha e quimio branca, o principal sintoma sim é o cansaço, sim a questão do enjoo. Para o enjoo eu já dei as dicas. Normalmente o cansaço vem depois do primeiro dia, fica mais na primeira semana. Em geral, as pacientes que trabalham durante o tratamento, elas durante a primeira semana que fazem a quimio, elas não conseguem trabalhar e aí preferem ficar descansando, apesar que eu tenho muita paciente que trabalha mesmo assim, mas descansam e na semana seguinte, né, da quimioterapia, aí sim voltam a trabalhar. Então, lembrar sempre que na semana que faz a quimioterapia é mais puxado. Mas assim, gente, eu tô falando que é mais puxado, não imaginem que vocês vão ficar de cama em coma, não é isso. É um pouco mais de cansaço. Eu costumo comparar esse cansaço como quem vai ficar resfriado.
A gente, quando vai ficar resfriado, parece que a gente adivinha, né? O corpo vai ficando mais mole, mais mole. O corpo fica mole, fica mais cansado, a gente fica um pouco com preguiça de levantar. Esse é o cansaço que a quimioterapia dá na primeira semana. O enjoo também, ele vem nessa primeira semana. E essas dicas que eu dei, eu aproveitei que a Paula Prati me ensinou, a gente consegue controlar um pouco o enjoo. A gente está perguntando, a Paula está falando que a gente pode fazer live juntas, né? Uma em um lugar e outra no outro. Podemos, Paula, podemos marcar sim. Aliás, podemos fazer isso com qualquer profissional. A Júlia está aqui no Facebook. Maria Júlia, Papo Rosa, presente. Paula está no Instagram e você no Facebook. Que bom ter vocês. Amanda deu oi. Rafaela, se a vacina pode ser tomada, a vacina da gripe, em quem está em tratamento. Poxa, Rafaela, você não viu meu post falando da vacina da gripe, hein? Em geral, sim, pode tomar. A vacina da gripe é feita com vírus mortos, então não desencadeiam doença nenhuma. Lembrar que é importante, principalmente os familiares tomarem a vacina da gripe. Por quê? Porque a quimioterapia baixa a imunidade. E se o familiar tiver com gripe, pode passar essa gripe para o paciente oncológico. Então, mais importante do que qualquer coisa, os familiares devem tomar a vacina. Mas, gente, é sempre bom conversar com o seu oncologista, tá? Mas, em geral, pode tomar sim. A plaqueta, se as plaquetas depois da quimio demoram para voltar ao normal. Gente, esse negócio de plaqueta é muito engraçado. Porque eu fico preocupada com a imunidade, eu fico preocupada com a anemia. Aí eu pego o exame de sangue, eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim. O exame de sangue tem a parte vermelha em cima, que é hemácias, hematócrito. Depois tem a série branca, que se refere à imunidade. E lá embaixo está escrito plaqueta. E aí eu fico olhando lá em cima se está com anemia, depois eu olho lá embaixo como é que está a imunidade. E aí eu rapidamente passo pela plaqueta, porque a plaqueta para mim quase não é importante. E a primeira coisa que o paciente pergunta é: doutor, e minhas plaquetas? Eu não sei de onde vem isso, eu acho que as pessoas associam plaqueta à imunidade. Eu não sei qual é a magia que tem em torno da plaqueta. A plaqueta quase não altera com a quimioterapia. É lógico, tem algumas quimioterapias que abaixam mais a plaqueta. Por exemplo, gencitabina, Genzac, que a Odília falou aqui que está fazendo uso, ela baixa mais a plaqueta. Mas, em geral, os quimioterápicos não mexem com a plaqueta, gente. Então, essa pergunta se ela demora para voltar ao normal, ela nem baixa na maioria das vezes. Gente, relaxa com a plaqueta na maioria dos casos. E o que mais a gente fica preocupada mesmo é a questão da imunidade, que são os leucócitos, e a anemia, que é hematócrito, tá? Então, isso não tem problema a questão da plaqueta não, tá? Alguém aqui no Facebook falou do suco verde, né? Operou lá em Nova York. Gente, o suco verde, eu não tô falando que alimento não ajuda na imunidade não, tá? Não é esse meu papel. A gente sabe que alguns alimentos sim tem o papel de ajudar na imunidade. Mas assim, nada que é feito muito faz bem para ninguém. Por exemplo, se eu tomar suco verde 2 dias, eu fico com gastrite, meu estômago incomoda muito, começa a doer. O suco verde, em geral, é um suco ácido, e os pacientes em quimioterapia normalmente ficam com a mucosa, que é essa parte vermelhinha aqui da boca, a mucosa vai da boca até o ânus. Então, todo o nosso caminho de boca, né, esôfago, estômago, intestino, ânus, todos estão cobertos com essa mucosa vermelhinha. Então, a quimioterapia destrói um pouco a mucosa, desde a boca até o ânus. Por isso que pode dar diarreia, por isso que os pacientes ficam enjoados, por isso que pode ter um incômodo na barriga. Então, assim, se eu tomar suco verde e já tiver com a minha mucosa, né, machucada por conta da quimioterapia, gente, pelo amor de Deus, eu vou passar mal demais. Então, cuidado com extremos, tá? Suco verde é bom, ok, é legal, mas não precisa ser todo dia.
Uma dieta equilibrada, não tem coisa melhor do que uma dieta equilibrada, uma refeição colorida, com bastante salada, com bastante verdura, legume, frutas todo dia. A gente fica, eu tomo suco verde todo dia, tá? Você põe o que do suco verde? Põe laranja, põe couve, põe sei lá, maçã. Tá, mas e legume? O que você tá comendo? Não tô comendo legume, eu já como suco verde. Já tomo suco verde, gente, mas tá faltando então coisa. Mais importante do que um suco verde todo dia, gente, é uma alimentação saudável e balanceada, tá? Cuidado com essas ordens, né? Tem que tomar suco verde todo dia. Não é bem assim, não, tá? Eu acho que ele é bom, mas com parcimônia, tá? Alguém falou aqui, a história da plaqueta, com todos os sintomas após a quimioterapia é normal. Sim, essa questão dos exames. Agora meu filho resolveu bater bola aqui na minha frente, gente, não repara não. Todos os exames em geral, né, de sangue, depois da quimioterapia, logo que a quimioterapia acaba, eles já voltam ao normal. Tanto que entre uma quimioterapia e outra, já é normal o sangue tá bom, né? Se o sangue tivesse ruim, a gente não poderia liberar o paciente para fazer exame de sangue, fazer a quimioterapia. Tô rindo que meu filho passou aqui, gente. Então, assim, em geral, sim, o sangue volta ao normal bem rápido, depois que acaba a quimioterapia, tá? Que mais? Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver. O que é mais eficiente para ver algum tumor? Mamografia ou ressonância magnética? Vanessa, você tem que ir no Papo Rosa, eu vou brigar com você. Puxa vida. Então, assim, cada exame... A Júlia tá me olhando. Ai, meu Deus, a Júlia é radiologista, é a mastologista que faz o Papo Rosa comigo. Olha a responsabilidade de falar da área dela, né? Cada exame tem o seu papel, né? Tem paciente que fala assim, eu fiz a ultrassom e não mostrou nada. Eu fiz a mamografia e não mostrou nada. Eu fiz a ressonância e mostrou. Cada exame tem seu papel. Ultrassonografia é um exame que é bom para ver em pacientes jovens. Porque os pacientes jovens têm uma mama que a gente chama mais densa. É uma mama com mais tecido mamário, né? A mamografia não vê bem essa mama, porque a mamografia vê bem em tecidos que são mais transparentes, como de gordura, que a mama da mulher mais velha tem mais gordura, né? Por isso que a mama fica mais caidinha, gente, porque a mama tem menos tecido mamário, tem mais gordura. Então, cada exame, ele é apropriado para alguma idade, entendeu? Por exemplo, calcificação, que é normalmente o começo dos tumores, a ultrassom não vê. Mas também não adianta fazer em jovens, porque a mamografia também não vê bem mamas jovens. Então, assim, quem decide qual é o melhor exame para cada paciente não sou eu, não são vocês, né? É o médico. O médico vai ver a história da sua família, né? Se a sua família teve câncer, quem que teve câncer. A médica vai palpar a sua mama para ver se é uma mama, né, compatível com a sua idade. E a partir daí, definir se vai fazer ultrassom, mamografia ou ressonância. Então, às vezes o paciente chega pedindo a ressonância, às vezes o paciente chega pedindo a mamografia. A gente, para decidir qual exame vai pedir, não é na sorte, não é porque a gente gosta mais de um ou de outro. Cada exame tem a sua indicação no momento certo, tá? Ó, a Júlia me elogiou. Júlia, eu tô falando isso suando aqui porque você tá me olhando, hein? Falei certo, viu, gente? A Júlia, mastologista e radiologista, falou aqui pra mim. Então é isso, tá, gente? Não adianta chegar na consulta pedindo determinado exame. Essa decisão vai ser tomada em cima de vários fatores, tá? Vanessa, um beijo, saudade de você. Deixa eu ver aqui mais perguntas que tem. Eu não passei pro segundo tema, ainda tô na quimioterapia. Meu marido vai começar a fazer radioterapia, ele deve tomar sopa? Olha, eu não sei qual é qual a área do corpo ele vai radiar, tá, gente? Mas, em princípio, a alimentação durante a rádio é toda normal, não tem restrição de nada. E depende da sopa, né? Tem comida que é muito mais completa do que qualquer sopa com um monte de coisa batida. Então, é bom pedir orientação para o radioterapeuta. Lembrando, cada caso é um caso e vale a pena sempre pedir a opinião e a orientação do seu médico. Mas, em geral, não tem problema nenhum a questão da sopa.
Sua linda, Vanessa, você que é um espetáculo. E alguém falando que tá me acompanhando a live no Macapá, gente, olha que legal. Obrigada, Juscelia, obrigada mesmo. Então, gente, a gente tá com meia hora já de live, eu só respondi uma pergunta, que foi a da quimioterapia. Comecei a falar sobre o medo que as pacientes têm de fazer a primeira aplicação da quimioterapia. Agora eu tô com a honra da presença do Dr. Felipe Ades, meu amigo querido. E tem algumas coisas que eu posso falar mais, né? O paciente fica com medo também quando vai começar a quimio branca. Em geral, os pacientes têm mais medo da quimio vermelha, né? E passam pela vermelha em geral bem, sem grandes sintomas, um pouco de enjoo moderado e cansaço. Lembrando que a branca, ela tem alguns sintomas diferentes e, em geral, o paciente pode ter dor no corpo, mas quando eu falo de dor no corpo, né, às vezes a pessoa tem em mente que é uma dor absurda. Então esses sintomas variam de pessoa para pessoa. Tem gente que sim tem bastante dor, mas tem pacientes que não tem muita dor. Então normalmente o médico deixa analgésicos prescritos para dores moderadas, poucas dores, dores moderadas ou grandes dores, e essas dores são manejáveis. Então é importante seguir as orientações dos médicos e tirar dúvida qualquer coisa, tá, gente? A gente está aqui sempre para ajudar vocês. A Rafaela falando que a amiga está grávida de 8 meses e está fazendo quimioterapia e ela está de boa. Sim, a gente pode fazer quimioterapia durante a gravidez. Isso ainda é uma surpresa para muita gente, né? Nossa, quimio, grávida pode fazer? Sim, pode fazer. Os estudos já mostraram que não tem malefício nenhum. É lógico que a gente sabe exatamente quais os remédios que a gente está usando e existe uma programação de tratamento, né? Em qual trimestre da gravidez a paciente está, para a gente programar tanto o período da quimioterapia como o período para a cirurgia e completar o tratamento como um todo. Uma paciente aqui, a Elaine, tá falando que sentiu muito mais na branca. Sim, em geral os pacientes eles sentem mais efeito colateral quando fazem a branca, tá? Eu tô falando de câncer de mama. É mais comum os pacientes sentirem com a branca. Mas isso varia muito de paciente para paciente, tá, gente? Tem gente que sente muito com as duas, tem gente que não sente quase nada com nenhuma das duas e vice-versa. Tem gente que sente mais com a vermelha, tem gente que sente mais com a branca. Não é uma regra. O mais importante é vocês tentarem não se comparar uma a outra, não buscar muito essas informações com terceiros, porque, como eu sempre digo, cada paciente é um paciente e seus sintomas são diferentes de uma pessoa para outra, tá? Teve um dia também que alguém me perguntou aqui do Zometa, né? Zometa é um remédio que a gente usa para pacientes que estão com metástases no osso. E não foi aqui não, foi no grupo do WhatsApp do MOVE, da Fabiola. E a paciente falou assim, que tomou a injeção, tomou o Zometa, ele é feito venoso, e a paciente ficou com muita dor no corpo depois de ter feito o Zometa. Aí a paciente me perguntou assim, caramba, eu tô fazendo o Zometa exatamente para não ter dor no corpo, e porque eu tinha dor nos ossos, eu fico com muita dor no corpo. O Zometa tem um dos efeitos colaterais, sim, a dor no corpo nas primeiras aplicações, principalmente na primeira, e nos dias que se seguem ao tratamento. Então, normalmente, a gente deixa prescrito medicações para dor, para os pacientes não terem tanta dor, e os sintomas eles melhoram e com o tempo diminuem, tá? Alguém me perguntando aqui, saber se a metástase da mama para o pulmão, como é químio e efeitos colaterais. Então, gente, assim, o tratamento varia muito de pessoa para pessoa. A gente, para definir o tratamento de uma paciente que está com metástase, não é só relacionado ao local que está essa metástase. A gente depende de alguns dados. A gente precisa saber quais os tratamentos a paciente já fez, quais as quimioterapias a paciente já fez, se ela já fez hormonioterapia, se ela já fez quimioterapia, se é hormônio positivo, receptor de estrogênio positivo, progesterona positivo, HER2 positivo ou negativo. Lembrando que eu sempre falo aqui, gente, olha, eu vou pegar minha mão, sempre faço isso. Quem vê minhas lives sempre já está cansada de assistir, de saber.
Para a gente decidir um tratamento de uma paciente com câncer de mama, a gente precisa saber, só para começar, tamanho do tumor, como era a axila, se a axila era positiva ou negativa, a idade da paciente, o grau do tumor, KI67, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2, se a paciente estava na menopausa ou não estava na menopausa. Então, gente, só aí foram 9 itens e provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa. Então, para a gente definir um tratamento de uma paciente com câncer de mama, a gente depende de vários fatores. Então, quando a paciente vai para ter a metástase, quando a paciente tem a metástase para o pulmão, que seja, ou para qualquer outro lugar, a gente, além de saber essas 9 itens que eu falei, a gente precisa saber qual o tratamento que já foi feito para a paciente e precisa saber se a paciente está com muito sintoma ou pouco sintoma, tá? Em geral, com metástase para o pulmão, a gente opta por quimioterapia ou hormonioterapia com algum desses novos remédios que a gente está usando, que são a abemaciclib, palbociclib, que são os remédios que eu fiz post essa semana. Não, eu vou fazer, acho que amanhã vai sair um post sobre isso, gente. Então, assim, os remédios para quem tem metástase para câncer, metástase de câncer de mama para pulmão são vários, tá, gente? A gente tem um leque e depende de caso a caso, tá? Eu tive triplo negativo, apenas falta radioterapia para terminar o tratamento. Eu irei tomar algum remédio por anos? Não. Elaine, quem é triplo negativo, depois que acaba a radioterapia, começa a fazer o controle. Então, em geral, não tem nenhum remédio a mais para você tomar, tá bom? Por hora, acredito que seja só isso. Lembrando que eu não tô vendo seus exames, tá? Já fiz quimioterapia, Lucimara falando aqui no Facebook. Já fiz quimioterapia, cirurgia com esvaziamento axilar, triplo negativo. Voltou com uma massa pulmonar 40 anos. A Lucimara Rezende. Lucimara, tem que ver o que você já fez de tratamento, quais sintomas você tem e qual é a dimensão dessa massa pulmonar, tá? Triplo negativo provavelmente vai fazer quimioterapia, tá? Lembrando que eu não tô vendo o seu caso, mas a grande chance é que eu faça quimioterapia sim. A Braga tá falando não senti muito na rádio, mas não tem disposição nenhuma com hormonioterapia letrozol. Já tomo tem 2 anos. A questão do letrozol também foi um assunto que tá na live do Papo Rosa, foi um assunto bem falado, né? O letrozol, ele dá muito sintoma, né? O principal sintoma que a gente tem na paciente oncológica, como um todo, qualquer que seja o câncer, qualquer que seja o tratamento, qualquer que seja o momento de tratamento do paciente, o principal sintoma é a fadiga, o cansaço. O cansaço é o sintoma mais presente. Mais ou menos 30% dos pacientes que acabam a quimioterapia ou tratamento oncológico ficam com esse cansaço. O cansaço, gente, ele pode ser trabalhado de várias formas, tá? Não existe uma poção mágica para cuidar de cansaço, não existe um remédio milagroso que cuide do cansaço depois do tratamento. É uma forma de se tratar com várias abordagens, né? Exercício é sempre muito importante para o cansaço. Os pacientes costumam pensar o contrário, né? Eu tô cansada, então eu preciso descansar. Não, é o contrário. O paciente está cansada, o ideal é que faça exercícios leves e vá aumentando de intensidade. Fazendo exercícios físicos, a gente começa a ganhar massa muscular e começa a ficar menos cansada com o tempo. Então, o exercício é uma forma de combater o cansaço. Além do cansaço, a gente tem outras abordagens, né? A gente pode fazer acupuntura. A acupuntura alivia o cansaço e ele comprovadamente tira as dores articulares do letrozol, do anastrozol. Então a acupuntura tem um impacto importante. É bom sempre estar com os seus exames em dia. É bom ter um acompanhamento psicológico, porque às vezes a gente tem um cansaço que ainda vem daquilo tudo que a gente passou durante o tratamento, durante o processo de diagnóstico. Então o psicólogo também tem um papel de ajuda nisso, né? Ver como é que tá a alimentação, se a alimentação tá baseada, tá
tá equilibrada, ser uma alimentação balanceada. Então, assim, para a gente combater o cansaço, a gente tem que ter várias abordagens. Sempre, sempre, sempre conversem com seu oncologista, porque ele sabe de tudo, de toda a sua história, e ele pode orientar melhor, da melhor forma, o alívio desse cansaço, tá bom, gente? Que mais? Por aqui é isso. Pronto, vamos para a próxima pergunta. O próximo tópico, faltando 18 minutos para acabar a live, tá, gente? Ontem eu fiz um post sobre um remédio novo, uma droga com nome que não é novo, na verdade, eu já tenho usado ele há algum tempo, que é o Kadcyla. Ele tem nome muito diferente, Kadcyla, que é o TDM1. Esse paciente a gente já usa para pacientes, esse remédio a gente já usa para pacientes que são HER2 positivo, então com a doença avançada. Então, por exemplo, o paciente estava usando o Herceptin, parou o tratamento, estava só em controle, a doença progrediu, a gente começava a usar, uma das opções era o Kadcyla, tá? Para pacientes metastáticos. Só que ano passado, no finzinho do ano passado, eu estava lá em San Antônio, que é o maior congresso de mastologia do mundo, e lá falaram que pacientes que, 2 pontos, estavam com tumor grande ou um tumor que não estava muito bom de operar, fizeram a quimioterapia antes de operar, usaram quimioterapia, Herceptin, só para quem é HER2 positivo, hein, gente? Usaram quimioterapia, Herceptin, pertuzumab, que é uma outra droga que a gente usa nesses casos, operou. Ainda ficou com alguma doença residual? Quando operou a mama ainda tinha um tumor de 1, 2, 3 centímetros? Essa paciente, veja bem, gente, eu tô falando dessa paciente, essa paciente tem indicação de fazer o Kadcyla depois da cirurgia, né? É mais um remédio que a gente tem para combater a doença, tá? Eu fico meio chateada às vezes que eu faço os posts comentando sobre esses remédios e as pessoas comentam assim: ah, você fala desse remédio, mas não adianta nada, porque no SUS não tem, pena que não é para todo mundo. É verdade, é uma pena que não é para todo mundo, eu fico muito chateada, mas tem uma coisa que eu sempre penso, sempre lembro, tá? As pessoas, né, sempre pedem a cura para o câncer, sempre falam que, eu quero muito que o câncer tenha uma cura, né? O câncer tem cura, gente. A maioria dos tumores iniciais descobertos no começo, eles são curados. A gente fala muito das mortes com câncer, mas a gente tem uma incidência de câncer altíssima. E a maioria dos pacientes que tiveram câncer hoje são vivos, estão vivos e vivem bem, né? Então, apesar de a gente ter muita, né, ainda câncer avançado, a gente tem muito câncer curado, né? E pouca gente fala disso, né? A gente tem uma tendência a sempre se pegar no que é ruim, mas a gente tem uma história linda de aumento de diagnóstico de câncer no início e de cura. Isso é muito bom. E sempre que a gente tem um remédio novo, apesar desse remédio novo, logo que ele é lançado, não está disponível para todas as pessoas que deveriam usar o remédio, é um remédio novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a pouco todo mundo vai ter acesso a um remédio novo, né? É mais uma opção de tratamento. Então, cada remédio novo que sai não é disponível para todos ainda, mas vai ser. É mais um remédio, é mais uma opção que antes a gente não tinha. Por exemplo, o Kadcyla, a gente já usava ele, já era usado há um tempo nos Estados Unidos nesse papel, mas aqui ainda não. Então, e agora vai ser. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Cada post que eu falo de uma droga nova é mais um remédio que está trabalhando na cura do câncer. E isso é muito bom, gente. A Francisca falando que é triplo negativo e vai usar esse. Não vai, Francisca. O Kadcyla, ele é usado para pacientes com HER2 positivo. Então, ou você não é triplo negativo, ou o remédio que você vai usar tem outro nome, tá? E que mais?
E é isso, gente. A gente tá aqui com 6h20, já tô aqui há 50 minutos falando. Meu filho tá ali com conjuntivite, fazendo birra no chão porque eu não tô dando atenção pra ele. Eu vou fazer um post essa semana, ou essa semana ou semana que vem, sobre o Verzenio. Esse nome esquisito é pro Abemaciclib, que é um remédio novo que está chegando também para paciente que é hormônio positivo e HER2 negativo. Esse remédio ele também vai ser usado para pacientes metastáticas. Eu vou estar em São Paulo semana que vem para o lançamento dele, e é sim um novo remédio que a gente vai ter disponível, tá? Então é isso, gente. Kadcyla para paciente HER2 positivo. E o medo da primeira quimioterapia não tenham. Eu costumo falar que o fantasma da quimioterapia assusta mais do que propriamente ela, né? Os pacientes em geral passam muito bem pelo tratamento, tá? Tô falando de quimioterapia de mama, que são as perguntas que eu mais recebo, mas eu tô sempre à disposição para tirar qualquer outra dúvida para vocês. Podem mandar perguntas sempre que eu posso, eu respondo com a maior brevidade possível. Temos mais Papo Rosa chegando, a gente tem o Papo Rosa do dia 5 de outubro já em programação. Dona Monique, minha paciente querida, tá querendo que eu faça tem um pessoal que veio falar comigo pra gente fazer um Papo Rosa lá na Baixada, então a gente tá conversando para fazer um Papo Rosa na Baixada aqui do Rio de Janeiro, e eu tô animada demais com isso, porque a gente não fazia, porque a gente não conhecia bem as pessoas que poderiam nos ajudar para fazer isso acontecer, mas agora já temos opções de lugares, opções de brindes, opções de tudo, e vai ser muito legal. Temos um Papo Rosa surpresa vindo aí, enfim, gente, estou muito animada, estou muito feliz com o Papo Rosa que a gente teve. Deixem sempre as suas perguntas, sempre que eu puder eu vou responder. Desculpa a minha cara toda cheia de olheira, porque essa semana pra mim foi muito puxada, mas eu não podia deixar de vir aqui fazer live com vocês, porque eu tô devendo isso há tempos. Vou desligar, minha filha tá chegando também de van, eu tenho que descer pra pegar ela. Gente, beijo, tchau, deixem suas perguntas. Vamos, Théo.